Fala galera, mais um vídeo iniciando com vocês. Vamos estar falando agora sobre manobra da nossa embarcação, efeitos da nossa hélice, efeitos do nosso leme, tá? A hélice, ela serve para dar propulsão na nossa embarcação. Então, ela vai nos direcionar avante ou vai nos direcionar a ré. E o nosso leme, ele serve para dar a direção na nossa embarcação. Então, no nosso barco, a gente vai ter o leme para boreste, leme para bombordo, e vamos ter a nossa hélice, que é a que vai dar a função de empurrar o nosso barco para frente ou trazer o nosso barco para ré, ok? Então vamos lá. A nossa hélice, vamos fazer uma hélice aqui, ó, de 3 pá, ela vai girar no sentido horário para ir para frente, avante, tá? Sentido horário vai para frente. E num sentido anti-horário, a nossa embarcação ela vai cair de ré. Então isso aí nós não podemos esquecer, tá? Sentido horário, o nosso barco vai para frente, tá? Sentido anti-horário, a nossa hélice está jogando o nosso barco para trás. E aí nós vamos ter a situação do leme. Vamos fazer um leme aqui, ó. Leme totalmente para boreste, leme totalmente para bombordo. O que a gente já viu cair na prova, tá? Com certeza pode estar aparecendo na prova para vocês. Quando a embarcação está com leme totalmente para boreste, eles vão perguntar para onde vai a proa dessa embarcação. Então, para frente é fácil, pessoal, com motor avante. Eles podem estar falando assim, com motor avante, ou eles podem estar falando assim, ó, com seu hélice num sentido horário. Então a gente já vai entender que esse barco está indo para frente, tá? Então vamos lá. Com seu hélice no sentido horário, com seu leme totalmente a boreste, quer dizer que o bico da proa vai virar para boreste, tá? Com sentido horário, o seu leme totalmente para bombordo, quer dizer que o bico da proa vai virar para bombordo. Isso é para frente, né? Avante. E quando é o ré, é o contrário. Então ré agora, a nossa hélice está no sentido anti-horário. Se o leme está para boreste, quer dizer que o meu barco vai fazer esse movimento, ó. Então, no ré, leme para boreste, proa para bombordo. Leme para bombordo, ele vai fazer esse movimento, proa para boreste, tá? No sentido de ré, é o contrário. E aí vem a pegadinha. Muitos caem nessa pegadinha, que é o quê? Falando quando o nosso leme está no meio, tá? Porém, a gente sabe que a hélice está avante, então está indo no sentido horário. Quer dizer que levemente vai para boreste. Então, o meu barco ele tende a pender para o lado de boreste, mesmo que eu esteja com o meu leme ao meio, devido ao efeito da hélice, tá? Que está no sentido horário. Então, se falar hélice no sentido horário, leme ao meio, a resposta é levemente para boreste. E se for leme num sentido anti-horário, hélice num sentido anti-horário com leme ao meio, quer dizer que ele vai levemente para bombordo, tá? Então a gente não pode esquecer esse levemente, tá, pessoal? Geralmente a galera acaba falando que o barco vai, se está ao meio, ele vai reto. Não, ele não vai reto devido à situação da hélice. Ou ela está no sentido horário ou está no sentido anti-horário. Essa é uma pegadinha muito comum que gosta. E para finalizar esse assunto, roda do leme ou timão, caso apareça para vocês, é o aparelho que é utilizado para a gente poder governar essa embarcação, tá? Então a roda do leme ou timão é onde a gente vai estar pilotando o nosso barco, né? O pessoal é chamado de timoneiro, né? É aquele que é o responsável ali de estar cuidando do movimento da embarcação, beleza? Vamos estar entrando no segundo assunto aí de hoje, que é a atracação da nossa embarcação. Então, na atracação da nossa embarcação, a gente vai estar próximo do quê? Próximo de um trapiche, próximo de algum deck, e nós vamos lançar alguns cabos para estar podendo fazer essa amarração, tá? A segurança que nós vamos estar fixo no local. Em uma atracação, os cabos utilizados para a gente estar podendo fazer a nossa amarração são chamados de espias, tá? Então as espias vão fazer com que eu consiga ficar seguro.
O local da nossa embarcação, onde a gente fixa os nossos cabos, ele é chamado de cunho. Então aqui que eu vou fazer a minha amarração. Na embarcação é cunho, e no trapiche, no deck, ele é chamado de cabeço, tá? Então é o local onde eu vou fazer a minha amarração para ficar firme. Então, vamos estar fazendo um deck, né? E aqui está a nossa embarcação, ó. Aqui é a nossa embarcação, nosso motor. Então eu vou utilizar os cabos para estar fazendo essa amarração. Então o conjunto dos cabos é chamado de espias, né? O cabo que segura a nossa âncora é chamado de amarra, e o cabo da nossa atracação são chamados de espias. Os dois primeiros que eu gosto de falar são os lançantes. Então eu lancei, eu estou na borda da minha embarcação, eu lancei. Se eu lancei da frente, lançante de proa. Se eu lancei de trás, lançante de popa. Tá? Então aqui são os dois lançantes. Do mesmo ponto, eu vou ter os dois springs. Então, se eu lancei da parte traseira, então é spring de popa e spring de proa. Tá? E o quinto cabo vai ser o través. Que cai na prova. O que eles pedem? Eles vão pedir a função dos cabos, né? Qual a função do lançante de proa? Qual a função de um lançante de popa? Então eu tenho que lembrar que o lançante de proa, ele evita que a minha embarcação venha para trás. O lançante de popa evita que a minha embarcação vá para frente. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu acabei segurando meu barco. Ele não vem nem para trás e nem para frente. E aí eu fortifico, ó. Esse aqui, ele reforça aqui, ó, né? Então ele, mais uma vez, ele tranca o meu barco, ele vai limitar. E aí esse reforça com esse, também evita que o meu barco vá para frente. E o través vai ser o cabo que ele vai delimitar essa distância que eu quero que fique do nosso trapiche, né? Lembrando lá do início, né? Qual é o equipamento que eu utilizo para proteger o costado da minha embarcação? E a gente utiliza a defensa. Aqui uma defensa, né? A gente utiliza. Então, por mais que eu vou deixar uma distância, eu vou largar as defensas aqui na minha embarcação, e aí elas vão estar protegendo caso a maré trabalhe ou passe alguma embarcação do outro lado. As defensas vão estar protegendo os nossos costados. Então, esses são os cabos que a gente vai utilizar para fazer uma atracação. Teve uma questão de prova que falava sobre se a minha embarcação ela não está fundeada, ela não está atracada, ela não está amarrada, ela não está encalhada. Qual é o movimento? Como essa embarcação se encontra? E se ela estiver na água, pessoal, essa embarcação ela vai estar em movimento. Tá? Se ela está na água, não está amarrada, não está atracada, não está fundeada, quer dizer que ela está em movimento, ok? Então essa aí foi uma questão de prova aí, pode estar aparecendo para vocês sobre esse assunto. Dando continuidade na atracação, eu quero mostrar para vocês aqui o formato mais comum de nós chegarmos num trapiche, num deck, para estar fazendo a nossa atracação. Então, nesse primeiro momento, o mais comum é a gente vir contra a corrente ou a maré, né? Então, vamos botar que a corrente está vindo nessa direção, então é nessa posição que eu quero chegar. Então eu vou chegar num ângulo de 45 graus, contra a corrente ou a maré, com pouco segmento. Quer dizer o quê? Que eu vou lento. Ó, eu vou chegar nessa função. E aí, quando eu encostar a bochecha da minha embarcação, o meu leme, nesse momento, ele vem ao meio. Ó, o leme vem reto. E eu vou chegando nesse formato. Quando praticamente eu encostar a bochecha dessa embarcação, eu vou jogar o meu leme totalmente para o lado contrário. Então, se eu quero encostar o meu lado de boreste, eu vou jogar o leme para bombordo. A minha embarcação ela vai se aproximar nesse formato, tá? Então, essa é chamada de uma atracação a 45 graus, com pouco segmento, 45 graus, com pouco segmento, contra a corrente ou a maré, tá?
esse é um formato que a gente vai estar chegando nessa posição. Vamos botar que a maré está nessa posição agora, está nos empurrando, o vento, então eu faço uma atracação paralela, pessoal. Ó, então eu tenho que ficar de olho na maré, na corrente, tudo isso ela vai me ajudar, porque isso vai interferir no movimento do meu barco. Então a gente tem que ficar atento na situação da gente se aproximar, para a gente não poder colidir ou sofrer algum acidente aí. Por isso que a velocidade, principalmente quando eu não conheço a minha embarcação direito ainda, ou estou com uma embarcação emprestada de alguém, eu vou bem devagar, porque quanto mais lento, mais tempo eu tenho recursos para poder fazer qualquer movimento e retornar ou corrigir o movimento da minha embarcação. Caso eu esteja com uma velocidade um pouquinho mais forte, isso pode prejudicar o meu movimento, pode prejudicar em alguma maneira. Quando eu for desatracar, geralmente eu vou abrir a minha polpa, sair de ré e fazer a manobra avante, tá? Para evitar que eu queira virar aqui, ó, e o motor que está na polpa da minha embarcação, meu hélice, venha colidir com o trapiche, com o deck. Então, geralmente eu vou abrir a polpa, pessoal, tá? E aí pode perguntar na prova, qual é os cabos que a gente solta primeiro? Então, primeiro eu vou soltar os lançantes e por último eu solto o spring. Ó, os springs são os que estão para dentro. Então, eu vou soltar por último, aí eu consigo soltar, solto os lançantes, solto o spring de polpa, minha embarcação abre, eu saio de ré e aí eu vou avante, tá? Esse seria o formato aí. Vocês utilizaram aí o curso aí na parte prática, com certeza com o instrutor na água, vocês fizeram esse movimento. Ok?